Da alimentação dos bebês à decisão pela melhor escola, educar os filhos é a prática diária de enfrentar dilemas e fazer escolhas. Lidar com essa situação é uma das maiores causas do estresse feminino. Mas a única forma de enfrentá-las é aprender a conviver com elas. Quem está aqui para ajudar a gente é a psicóloga e psicopedagoga Gabriela Lamarca Luxo Martins. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom, obrigada. Seja bem-vinda, viu, Gabriela? Obrigada. Bom, os problemas de uma mãe começam bem cedo, são desafiadores, né? Primeiro, e são diários, né? Começa com essa história de essa difícil escolha, né? Uma babá ou um berçário, né? Como decidir para o melhor para o seu filho, né? É complicado, né? É difícil, né? É difícil a gente saber, babá, creche, empregada. Na verdade, é muito difícil a gente afirmar qual é a melhor opção, né? Eu acho que os pais, eles têm que ter em mente sempre ter uma rotina. Então, às vezes, a criança, quando ela fica em casa, ou com a babá, ou com o empregado, ou com até avós, elas acabam não tendo uma rotina que teriam num lugar mais estruturado, como uma escola, ou até mesmo uma creche que tenha essa estrutura com outras crianças. A criança se socializa e a criança também tem horários para as coisas. Muitas vezes os avós gostam de, por serem avós, deixa fazer isso agora, deixa fazer aquilo, deixa comer o que quer, porque são avós, né? A gente não tem como negar e controlar que os avós vão dar os limites como os pais. Claro. Então é muito importante os pais manterem o que eles acreditam que sejam as regras, né? Afinal de contas, ela é a mãe, ele é o pai, ou a família que tiver, né? Muitas vezes eu falo que não existe a família certa, a constituição familiar certa. E sim é que a família acredita, se é só uma mãe, se é só um pai. Eu acho que uma questão que fica sempre assim, mas ele é tão pequenininho para já enfrentar uma rotina tão cheia de regras, né? Tão rígida, né? Eu acho que essa é uma questão que deve aparecer muito para você, né? Aparece, sim. É pequenininho, então deixa ele fazer o que ele quer, vai acordar cedo, tá frio, não vai na escola porque tá frio. Muitas mães relatam isso. Hoje ele não foi porque estava frio. Bom, mas e o futuro dele? Não vai ser assim? Então, assim, são muitas regras? São, mas são importantes. Muitas vezes as crianças buscam essas regras, né? Elas esperam as regras, porque com as regras elas têm toda uma ideia do que vai acontecer, elas se sentem mais seguras, né? Então é um momento, às vezes, de estabelecer mesmo e de começar a criar esse compromisso. Então é importante, não é porque é pequeno que vai ter que ser tudo do jeito que eles querem, né? Porque a criança, ela vai vendo as fraquezas e vai caminhando, né? Vai criando as próprias regras. Quando você for ver, já passou aí o tempo. Ô, Gabriela, e esse outro dilema materno também, que muitas mães deixam de trabalhar na infância dos filhos para ficar mais próximo deles. O que você acha dessa situação? Tem muitas mães, algumas mães que têm essa possibilidade, né, de parar de trabalhar para cuidar do filho. Nem todas têm. Então a gente não pode afirmar que isso realmente é uma coisa boa. Às vezes a mãe, estando também muito próxima, acaba sufocando a criança. Às vezes o estar junto sai um pouco apenas assim da presença, e sim de uma superproteção, e acaba errando por ser o exagero, por estar sempre em cima, vai cair, vai pegar, faz. Então, mesmo que ela esteja ausente, existem formas para que ela fique presente, como, por exemplo, ligar. Então, durante o dia, ligar, saber como o filho está, ou participar, às vezes, de encontros da escola em outros momentos, que não sejam aquela que ela esteja trabalhando, né? Às vezes, quando é de final de semana ou quando é à noite. Então, esses momentos também são muito importantes quando a mãe não pode estar presente no dia a dia, né, da criação do filho. E como para eles, para os pais, especialmente para as mães, né? Como lidar com essas escolhas sem se sentir culpada, sem ficar mal e tal? Eu acho que a grande chave de tudo é a culpa, né? Acho que, às vezes, a criança nem está sofrendo. Às vezes, quem está sofrendo são os pais. E não a criança. Às vezes, para a criança estar na escola, às vezes para ela é ótimo. Às vezes ela é filho único, ela não tem com quem brincar. Ou em casa, às vezes ela não tem muito estímulo. Então, estar na escola, ela tem muito ganho. Então, a culpa dos pais é uma coisa muito pesada. Então, acho que antes dos pais se culparem e ficarem só no final do dia pensando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, estava certo, não estava, poxa, é pensar no agora, né? Então, que momento que eu tenho com meu filho? É apenas antes de dormir? É quando eu chego em casa? Outro dia uma mãe me relatou, poxa, mas em casa a minha rotina começa às 11 da noite, porque é o horário que eu chego em casa, eu não posso falar para o meu filho se deitar antes. Eu falei, ótimo, não é porque a sua rotina começa esse horário que está errado, né? Não é o horário errado, e sim o momento que você está com ele. Que seja um banho divertido, que seja um jantar divertido diferente, às vezes.
Então, essas situações que quando estão juntos, são muito positivas também. Agora, a culpa que é o grande problema, né? E tem muito a ver com a criação que você teve. Sim, né? porque às vezes a pessoa tem aquela coisa assim, né? Eu não gostava de esperar minha mãe na porta da escola. Então eu vou buscar meu filho cedo. E se chegar lá, seu filho fala, não quero ir embora. Dá uma Então você fala, bom, quer dizer, era eu que tinha esse problema e não meu filho. Então muitos dos pais têm questões próprias e não o que a criança sente. Então às vezes é até legal conversar, até com a criança, para saber o que a criança está achando disso, o que para ela é isso. E não tem problema se não der certo, né? Poxa, coloquei numa escola, não deu certo, então agora eu vou passar para o turno integral. Acho que não há problema, tem que ver o que está sendo bom para aquela família e para aquela criança. Ô, Gabriela, agora se a pessoa tiver uma boa estrutura em casa, qual é a idade que você recomenda para uma criança entrar numa escolinha ou numa creche? Olha, se a criança tem a oportunidade de ficar em casa até uma determinada idade, como você disse, eu acho que os 3 anos é uma idade universal aí, que são a idade que as escolas aceitam as crianças, né? Quando a gente não pensa em mini, maternal ou em creche. Eu acho que é uma idade legal, acho que é um limite legal, porque a criança já largou a chupeta, já largou a mamadeira, já sabe andar, já não usa mais fralda, né? Então ela já está livre aí de alguns itens que poderia bloquear a saída da escola, né? Poderia dificultar esse processo. Então acho que é uma idade legal para a criança já começar a criar essa independência dos pais, né? E criar uma dependência de ir à escola, de ter um compromisso com alguma coisa. Eu acho que né? tem muito a ver também com a necessidade nossa hoje, dos adultos, né? Porque de repente você fala, eu gostaria que fosse de tal forma, mas aí o seu horário de trabalho, por exemplo, não permite. Exatamente. Né? Então você tem que abrir mão do que você acha e fazer aquilo que é melhor, né? Naquele momento, tem pessoas que às vezes não conseguem negociar no trabalho. Quem consegue, eu acho ótimo, né? Então a criança entra às 10 na escola, às 9, então eu também vou entrar mais tarde no meu trabalho, vou buscá-la na hora que eu saio do trabalho, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E nem todo mundo pode deixar de trabalhar. Então é difícil a gente afirmar qual é o certo. Eu falo, nunca tem uma receita certa, infelizmente não tem. Mas você tocou num assunto muito interessante, Gabriela, quando você disse, né, que a mãe pensava em buscar o filho mais cedo por causa dela, né? Também é muito importante você aprender a ouvir o seu filho. Sim. Prestar atenção no que ele gosta, né? Porque as mães acabam tendo superpoderes, ou para o bem ou para o mal, né? Para decidir a vida do filho, né? Então, como encontrar esse eixo? Então, porque às vezes ela acaba realizando os próprios desejos e não da criança. Então, às vezes achar que preciso dar para ele esse presente que é muito caro, porque assim ele vai gostar de mim, porque durante a semana eu não fico com ele, isso é dela. A criança vai pedir, lógico que ela vai pedir o barato, vai pedir o caro, mas nem sempre ela quer só o presente. Não adianta ter só o presente, não é ter. Né? Nossa sociedade hoje em dia é só ter. Infelizmente. O tablet, é tudo tecnológico, então a criança quer tudo. Mas também precisa daquela presença, que seja de 10, 15, 20 minutos, independente de quanto seja, mas precisa dessa presença dos pais. E como é que essa mãe lida com a saudade também que ela sente? Porque existe isso também, né? Eu queria pegar nele, eu queria beijar ele, sentir o cheirinho dele. E ele está lá longe, né? E como é que ela lida com isso? Então, esse desapego é difícil, porém é necessário. É isso que nós estamos falando, né? Às vezes o desejo é dela, a criança gosta da mãe, do pai, óbvio que gosta, precisa desse carinho, precisa. Mas ela aprende que tudo que vai e vem, né? Ela tem esse mecanismo de saber que a mãe vai, que ela tem esse período longe da mãe, mas que depois a mãe retorna. Então, por isso que a rotina é muito importante, porque ela já sabe sempre o começo, meio e o fim, né? Já tem essa noção. Agora, não há necessidade também de uma superproteção e nem de uma negligência. Acho que é tentar buscar esse meio termo. Não é fácil, mas há possibilidade. E tem uma outra questão que está muito em discussão agora, que é a questão da alimentação, né? Como a mãe lidar com essa coisa de não dar frituras, não dar refrigerante, né? Isso é muito importante também, né? Hoje, você ter esse limite para poder passar, né? Sim, tem regras até para alimentação, né? Tem uma coisa muito legal que a gente às vezes costuma orientar, que dá muito certo, é estabelecer um dia para comer besteira ou fast food, ou a gente brinca que é o dia da porcaria. Então as crianças também com isso vão aprendendo a noção de tempo. Por isso que é muito legal, porque a ideia delas é assim, então é sexta-feira o dia? Então hoje é terça? É amanhã já, né? Hoje é o dia da porcaria? Não é ainda hoje. Tá.
Tá, então é sexta. Então assim, toda essa espera é muito importante, né? Ela vai E criando... ter noção que é porcaria também, né? Ter noção que é porcaria. Então, quer dizer, aquele dia pode se comer porque não é uma coisa saudável, né? E ela vai criando toda a noção do desejo, da espera. Isso é muito importante, né? Saber que existem datas para as coisas, existem momentos, né? E conversar sobre, né? Conversar sobre, né? Ela aprende a consequência, o que está por vir, né? Ô, Gabriela, e para finalizar, que dica você dá para que as mães modernas sofram menos com a ausência dos filhos? Olha, eu acho que a dica fica na qualidade ao invés da quantidade, né? Eu acho que é muito mais válido estar um pouco, mas de uma forma saudável, de uma forma próxima, sem estresse, sem autocobrança, do que você estar sempre numa rotina extremamente estressante. Então, eu acho que a qualidade é muito importante nesse momento. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigado.